Voltamos agora com o programa Odontoprime e eu vou fazer então uma apresentação para vocês de um caso bem simples hoje em dia da odontologia. Então assim, a gente às vezes vem apresentando sempre para vocês casos de complexidades maiores, reabilitações extensas, mas a gente também tem o dia a dia da odontologia, que a gente pode dizer talvez um pouco mais básica, mas mesmo assim ainda envolvida com os implantes, porque às vezes pacientes nos procuram com problemas bem básicos, assim, ou por exemplo, uma fatalidade, um paciente que foi talvez ao cinema, ver um filme de lançamento e tal, e tinha então um grãozinho da pipoca que ele estava comendo no cinema e acaba quebrando um dente. Principalmente isso acontece num molar, nos molares, às vezes pacientes já de mais idade, que vivenciaram uma odontologia mais antiga, onde antigamente se fazia talvez restaurações muito grandes e muito profundas, e esse dente então é mais frágil, e aí talvez levando um trauma dessa maneira, há uma fratura, uma quebra, que infelizmente a gente não tem mais como recuperar. Então é o caso que aconteceu aqui com esse paciente também. Então ele tinha todos os seus dentes na boca, a gente percebe que ele tem já bastante dentes restaurados. Esses materiais então são materiais que ficam bem evidenciados na radiografia, porque são aquelas restaurações de amálgama metálicas, tá? Um dente já com tratamento de canal, e o problema que gerou nele foi neste molar, tá? Então assim, de que forma a gente consegue recuperar esse dente? A primeira solução, logicamente, é como talvez ele teve um caso superior, com um tratamento de canal a gente consegue às vezes dar uma longevidade para esse dente. Talvez não seja um tratamento duradouro ou para a vida inteira, mas dá uma longevidade para ele. Só que nesse caso em específico, houve uma fratura e essa fratura chegou a um nível subgengival, abaixo do nível da gengiva, que chega ao ponto que está tão próximo do tecido ósseo ou até também então um pouquinho intraósseo, que a gente não tem mais como recuperar esse tipo de dente e infelizmente então tem que partir para a extração. Então, nesse caso aqui em específico, a gente tem um pormenor, às vezes um detalhe com relação à extração e a possibilidade de implante. Se no caso, que nem a gente pode, eu vou mostrar para vocês, se a gente tivesse a possibilidade de extrair o dente e colocar imediatamente o implante, com certeza essa é a melhor solução. E isso a gente pode fazer na maioria dos dentes. Mas tem alguns dentes, como os molares especificamente, e talvez esse mais específico, eles têm dentes, são dentes grandes, largos e que têm duas raízes. Então assim, imagina eu extrair esse dente, extrair logicamente essas duas raízes, eu teria dois formatos de raízes, não deixaria um espaço vazio muito grande. E às vezes encaixar ou acertar esse implante na posição tridimensional ideal fica muito difícil, porque eu tenho um lado vazio e talvez só aqui no centro um pouco de remanescente ósseo. Mas então eu tenho uma dificuldade muito grande da instalação do implante naquele local. Então assim, uma vista um pouco melhor. Extraindo esse dente, eu teria um vazio aqui e a posição ideal desse implante é aqui no centro. Só que se eu entro aqui, nesse local, eu ia ter paredes vazias aqui e paredes vazias aqui. Então, talvez fácil para vocês entenderem em casa, imagina um copo vazio e eu botar uma caneta naquele meio daquele copo. A tendência daquilo é cair para os lados. Se eu conseguir firmar ele aqui um pouquinho, ótimo, mas mesmo assim eu teria que preencher todo ao redor e aí me geraria às vezes uma dificuldade muito grande. Então, nesse caso aqui, o que a gente preferiu fazer? Extrair. Então essa fratura a gente consegue hoje em dia com essas máquinas ter fotos muito próximas, tá? Chegou ao nível que já estava crescendo a gengiva para dentro do dente, então para ver como aquela fratura era bem subgengival, tá? Só falando, né, tem casos e casos, sim, né, de fratura. Sim. Então assim, tem níveis, né? A pessoa fraturou só a coroa, faz um canal. A pessoa fraturou um pouco abaixo do nível da gengiva, faz uma gengivectomia. Foi um pouco a nível ósseo, dá para fazer um aumento de coroa clínica. Mas tem fraturas que foi tão subósseo ali, subgengival, intraósseo, que a gente não consegue fazer um aumento de coroa clínica de maneira satisfatória e ter uma preservação a longo prazo desse dente. Né? Então tem vários níveis de fratura e cada um vai ter uma indicação. E a mesma coisa com relação, tendo a própria indicação da extração e da realização do implante, existe, que a gente falou, a possibilidade do implante imediato, em alguns casos não, tá? E aí nesse caso, então a gente preferiu fazer a instalação do implante pós-tratamento com o enxerto naquele local. Então a gente já comentou para vocês em algumas outras ocasiões que o enxerto no arco inferior, na mandíbula, é mais difícil para a gente conseguir aumentar às vezes a altura vertical,
mas para eu fazer um preenchimento de um alvéolo do dente recém-extraído, funciona muito bem. Então é que nem a gente pudesse imaginar essa imagem, que eu teria aqui alguns pontos vazios, sem nada lá dentro. A gente então agora enxertou todo esse local e aí com o tempo que houve a necessidade dessa cicatrização, depois eu passo a ter um osso totalmente íntegro, na altura que eu gostaria, com o volume que eu preciso e podendo gerar a estabilidade máxima a esse implante do que é necessário. Aqui fica bem nítido, ó. Dá para ver aqui um leve remanescente dessas duas linhas aqui, mas então esses espaços aqui foram espaços hoje em dia que a gente consegue dissociar o que é enxerto do que é osso natural, mas eu tenho isso aqui totalmente preenchido. E se eu não tivesse feito isso, eu teria talvez ali um buraco vazio, um espaço vazio. Então a gente partiu agora para a realização do implante. Vocês percebem que talvez um pouquinho da entrada aqui ainda é um pouquinho mais cruento, mas eu tenho osso natural já. E de novo, recapitulando o que a gente passou em programas anteriores, eu tenho uma cirurgia dita como uma cirurgia limpa. A gente prepara, logicamente, para as fotografias e tal, mas eu tenho uma cirurgia que não me gera sangramento excessivo. A partir do momento que a gente começa o processo de instalação dos implantes, há uma irrigação muito grande com soro, que é um líquido que acaba, então, de uma certa forma, estancando o sangramento. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia num campo dessa maneira, que é dito como uma cirurgia limpa. Assim, a gente tem uma outra foto ainda mais aproximada, ó, osso totalmente cicatrizado a região. Imagina, no momento de recém-extração, teria um orifício aqui e um orifício aqui que seriam as entradas das duas raízes. E aqui não, agora eu só tenho osso, ou seja, até por um caso que nem esse, osso sobrando, tá? A gente então aqui lança a mão dos implantes, a gente trabalha com algumas marcas de implantes diferentes, então a gente tem tanto o implante da Neodente, que é um implante de uma marca nacional, que a gente acaba utilizando muito na clínica, tem, com relação à sua qualidade e seu índice de sucesso extremamente alto, é uma marca líder de mercado nacional, que a gente acaba utilizando bastante, bem como a gente poderia então estar lançando mão de um implante da Straumann, uma marca, uma multinacional de uma empresa suíça, líder de mercado. Hoje em dia ela faz parte, então a Straumann comprou hoje a Neodente, fazem parte do mesmo grupo, então são produtos aí de excelente qualidade. Tem as suas particularidades, porque cada um, logicamente, tem uma tendência, às vezes, a parte industrial, diferente, às vezes, com relação ao tempo de cicatrização, tá? Aqui, então, uma vista da panorâmica já com o implante instalado. A etapa da moldagem, então é algo simples, a gente sempre molda a boca toda para não ter problemas de interferência com relação à mordida, então facilita isso para o laboratório também poder trabalhar de uma melhor maneira. Uma vista do arco superior, que a gente precisa, logicamente, poder fazer com que o paciente morda e oclua da melhor maneira, tem que estar bem encaixado. A infraestrutura, então existe uma infraestrutura que é acoplada diretamente ao implante e sobre ele, logicamente, é feito depois a aplicação da cerâmica baseado no que a gente seleciona de cor dos dentes vizinhos. A gente percebe aqui uma nuance, logicamente, de diferentes cores e tal, onde depois a gente tende a mexer nos demais dentes para criar, logicamente, uma mesma harmonia. Assim é o modelo, uma peça extremamente centralizada, dita de um meio tridimensional no ponto ideal, está bem no centro do dente, o que logicamente facilita muito para manutenção e logicamente também para higienização. E assim então a gente acaba podendo reabilitar mais um caso para um paciente de uma maneira simples, descomplicada, como a gente pode ver ali. Tem alguns processos a serem vencidos, mas a gente percebe como hoje em dia consegue trazer isso de uma maneira mais natural e, logicamente, às vezes tende a acontecer, às vezes mesmo com pacientes com todos os seus dentes, às vezes uma fatalidade de quebrar uma restauração por um motivo ou por outro, às vezes também é um pouco comum em dentes que tem tratamento de canal e o paciente não sente mais dor e às vezes tem uma cárie por baixo e acaba gerando uma fratura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima semana. Beijão enorme, até semana que vem.